E aí, gente, tudo bom? Vamos continuar aqui então a resolver a prova do IME, tá? A prova da segunda fase de matemática. Vamos resolver aqui a questão 2. Questão 1 já está resolvida. Se você perdeu a resolução, confere aí na playlist do canal, beleza? Então vamos lá. Suponha que A e B são raízes reais e diferentes dessa equação aqui, com t sendo um número real. O intervalo AB é o domínio dessa função aqui, e g de t é o valor máximo de f menos o valor mínimo de f. Determine g de zero, né? Vamos lá então, gente. Seguinte, vamos descobrir as raízes dessa equação aqui em função do t, né? Então, 4x ao quadrado menos 4tx mais 1 igual a zero. Então, x, usando Bhaskara, né? Vai ser o quê? Vai ser 4t mais ou menos a raiz de, vai ficar 16t ao quadrado, menos com, aí aqui é menos, né? Errei aqui, quase que dá problema. Só usar minha borracha. E menos 1 a zero. Aí vai ficar b ao quadrado menos 4 vezes 4, com esse menos aqui vai dar mais. Então, mais 16 dividido por 2 vezes 4, que é 8. Aqui o 16 eu consigo tirar da raiz como 4, aí vai ficar 4t mais ou menos 4 dividido por 8. Então, dividindo todo mundo por 4, isso aqui vai dar t mais ou menos a raiz de t ao quadrado mais 1 dividido por 2. Tudo bem? Então, quem que é o meu intervalo AB? O meu intervalo AB, ele é t menos a raiz de t ao quadrado mais 1 dividido por 2, t mais a raiz de t ao quadrado mais 1 dividido por 2. Esse aqui é o meu intervalo, tudo bem? É o domínio dessa função aqui que depende do t. Agora, quando eu tiver g de zero, significa que o meu t vale zero, ou seja, esse domínio aqui vai estar ajustado para dois valores reais, né? Então, olha só, usando t igual a zero, o que vai ficar? O nosso intervalo AB vai ser igual a, aqui vai ficar zero menos, aqui vai ficar zero mais 1 na raiz sobre 2, então vai ficar menos meio. Menos meio, e aqui vai ficar mais meio, né? Então, meio. Esse aqui é o domínio da minha função em zero, né? Então, quando eu tiver g de zero, a minha função vai variar entre menos meio e meio. E quem que é a função, né? A minha função f de x vai ser, com t igual a zero, 2x dividido por x ao quadrado mais 1. Tudo bem? Gente, agora, para eu descobrir o valor máximo e mínimo de f, eu vou ter que usar cálculo, né? Eu vou ter que derivar essa função aqui e igualar a zero. O IME e o ITA, né? Eles principalmente, às vezes, podem cobrar cálculo em algumas questões de segunda fase ou até mesmo da primeira fase. Então, é esperado que você saiba o mínimo de cálculo, né? Algumas noções básicas, e derivar e igualar a zero é uma das coisas básicas que a gente tem que aprender. Então, vamos derivar essa função aqui, né? f' de x. Aqui a gente tem um quociente, então é a derivada de um quociente, que é o quê? A derivada do primeiro, que é 2, vezes o segundo, x ao quadrado mais 1, menos a derivada do segundo vezes o primeiro. Então a derivada do segundo é 2x vezes 2x, então vai ficar menos 4x ao quadrado, dividido, tudo isso, né? Dividido pelo de baixo ao quadrado. Então vai ficar aqui x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Aqui vai ficar 2x ao quadrado menos 4x ao quadrado, fica menos 2x ao quadrado. E aqui fica 2, então isso aqui é igual a 2 vezes 1 menos x ao quadrado, dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. O que acontece agora? Eu vou estudar o sinal da derivada. Por quê? A gente sabe que quando a derivada é positiva, a função é crescente. Quando a derivada é negativa, a função é decrescente. E quando a derivada é zero, a função é máxima ou mínima, né? Então, nós vamos fazer aqui, ó, o sinal de f'. Como é que vai ficar? Olha só. A função ela vale zero. Aqui é impossível ser zero, né? Porque essa expressão é sempre positiva. Então, essa expressão aqui, ela não vai mudar nada na minha história. Por quê? Aqui, independente do x, esse cara é positivo. Então, ele não interfere no sinal. O que vai interferir é esse cara aqui de cima. E esse cara é uma parábola. Olha só. É 2 vezes 1 menos x ao quadrado. 1 menos x ao quadrado é uma parábola côncava para baixo, né? E que tem raízes mais ou menos 1. E aí, olha só. Aqui vai ser o menos 1
Aqui vai ser mais um. Aliás, vou fazer de um jeito melhor. Vou fazer aqui, ó, a nossa parábola. Ela é assim, de alguma forma, né? Aqui é no -1. Aqui é no 1. E o que acontece? Antes do -1 ela vai ser negativa. Entre -1 e 1 ela vai ser positiva. E aqui ela vai ser negativa. Tudo bem? Sendo que -1 e 1 vão ser o máximo ou o mínimo da função, né? Só que o que acontece? Se ela é negativa antes do -1, então ela vem decrescendo assim de alguma forma. Aí chegou no -1, ela começa a virar positiva, ou seja, a função vai ser crescente. Chegou no 1, ela volta a ser decrescente, ou seja, o -1 é um ponto de mínimo e o 1 aqui vai ser um ponto de máximo. Ou seja, entre -1 e 1, a nossa função é crescente. Tudo bem? Então, apagando aqui, a gente tem a seguinte situação. Um esboço aqui da nossa f, né? Não é exatamente isso, mas a gente tem essa situação aqui, ó. Entre o -1 e o 1, a nossa função ela é estritamente crescente. Tudo bem? Então, o que acontece? A minha função, se ela tem um mínimo no -1 e um máximo no 1, eu vou ter aqui entre menos meio e meio, qual que é o menor valor possível? É no menos meio. E o maior valor possível é no meio. Vocês concordam comigo? Então, olha só. Aqui vai estar, por exemplo, o meio, né? O menos meio. E aqui vai estar o meio. Isso aqui não é o gráfico da função, não, né? Isso aqui é só um comportamento que a gente estabeleceu. Então, aqui, ó, esse é o valor mínimo, esse é o valor máximo, e aqui é onde a minha função está definida. Ou seja, o f mínimo é o f de menos meio. O f máximo, f máximo, é o f de meio. Quanto que dá isso aqui? Basta avaliar a função, não a derivada, né? A função nesses valores aqui. Então, isso aqui vai ficar menos meio vezes 2, vai ficar menos 1, dividido por menos meio ao quadrado, fica 1 quarto, mais 1 que é 5 quartos. Então, menos 1 sobre 5 quartos. E esse aqui vai dar 1 sobre 5 quartos, né? Ou seja, isso aqui dá menos 4 quintos. Isso aqui vai dar 4 quintos. Então, quem que é o g de zero? O g de zero vai ser 4 quintos, que é o f máximo, menos 4 quintos. Ou seja, isso aqui vai dar 8 quintos. Beleza? Então, gente, o nosso g de zero, que é o f máximo menos o f mínimo, dá 8 quintos. Uma questão difícil, porque ela exige que você use algumas noções de cálculo e estudo de sinal, né? Você tem que saber que a derivada igual a zero, você tem o valor máximo ou mínimo da função e que o sinal da derivada diz se a sua função é crescente ou decrescente. Então, exigiu um pouquinho de cálculo aí, além de uma manipulação dentro das funções. Mas tá aí, nosso g de zero vale 8 quintos.